Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao nosso podcast. Vamos aqui iniciar uma pequena sequência de estudos para concurso público de outras áreas que não sejam do direito. Na verdade, de acordo com a minha programação, tudo pode mudar, né? Eu até postei algumas coisas aqui de outras áreas, como tecnologia da informação. E aqui a gente vai partir para a noção de economia, teoria econômica ou introdução à economia para concursos públicos. Então, nesse episódio de hoje, vamos tratar sobre os conceitos iniciais e também o conceito de demanda. Primeiro temos que entender qual é o primeiro aspecto importante da economia, que é o problema da escassez. Então, de acordo com um autor chamado Banquil, a escassez significa que a sociedade tem recursos limitados, logo, não pode produzir todos os bens e serviços que são desejados pelas pessoas. Então, a economia tem um papel fundamental de ensinar como é que a sociedade pode administrar essa escassez de recursos. Assim, para que ser administrada essa escassez de recursos, nós temos que lidar com escolhas. E essas escolhas, na verdade, envolvem justamente o estudo da própria economia, sendo a economia conceituada como sendo, no caso, aquela área do conhecimento, aquela ciência, que ensina como a população deve administrar os seus recursos, dado que tais recursos são escassos. Então, a sociedade, incluindo tanto o poder público como também a esfera privada, deve examinar como um todo as alternativas e decidir quais delas vão se adequar aos seus desejos e às suas necessidades. Diante disso, vamos ter um conceito muito importante para a economia, é o conceito de custo de oportunidade. E aqui quem vai explicar isso vai ser o autor Monchon, que diz que custo de oportunidade envolve o quê? Para produzir um bem A, um bem tipo A, necessariamente teria que produzir menos bem do tipo B. Então, se você tem apenas um tipo de recurso, esse recurso ele serve ou para A ou para B. Na medida que você escolhe o A, produzir mais o A, você diminui a capacidade de produção do B. Outro conceito é o de fatores de produção. E, também de acordo com o mesmo autor que nós citamos, os fatores de produção são empregados para a produção de bens e serviços que podem ter a finalidade de consumo, de um lado, ou para a produção de outros bens e serviços de outro, que aqui nesse caso a gente fala até de insumos nesse caso. Então, bens e serviços para consumo direto ou para a produção de outros bens e serviços. Então, é considerado um fator produtivo, por exemplo, a terra ou ainda os recursos naturais, a mão de obra dos trabalhadores e o próprio capital investido. Vamos ter um conceito importantíssimo na economia, que é o princípio do ceteris paribus ou ceteris paribus, conforme se prefira pronunciar. O princípio do ceteris paribus significa que todas as variáveis são mantidas constantes, menos aquela que está sendo estudada. Então, deste modo, segundo voltamente com Banquil, a expressão, sob o ponto de vista da lei da demanda, trata que preços menores indica uma maior quantidade demandada. Então, de acordo com a lei da demanda, quanto menor for o preço, maior vai ser a demanda por aqueles produtos. Então, digamos que nós tenhamos, no caso, por exemplo, uma situação relacionada a baixarem os preços da compra de um certo aparelho celular. Então, com base nisso, vai, por consequência, aumentar a própria demanda com relação àquilo. Outro ponto é a própria fronteira de possibilidade de produção.
cuja sigla é FPP. Voltando para Monchon, a fronteira de possibilidade de produção demonstra a quantidade máxima, o limite de combinações de produtos que a economia pode produzir, utilizando-se todos os fatores de produção disponíveis. Além disso, ela evidencia o custo-oportunidade da economia, que é apresentado no dilema de, para produzir o produto A, eu tenho que produzir menos produto B. Então, ou seja, essa fronteira quer dizer, tem a ver com a versatilidade, ou como é que nós temos capacidade numa economia para produzir uma certa combinação de produtos ou variedade de produtos, e aí com isso vai impactar, inclusive, no custo de produção. E com isso, outro ponto a ser destacado é que a fronteira de possibilidade de produção indica a eficiência, não é eficácia, tá? Eficiência. Porque mostra a produção de dois produtos, dados os fatores de produção disponíveis. E aí, isso, sobretudo em economia, é trabalhado muito na base de gráficos. Como estamos aqui num podcast de áudio, não dá para mostrar os gráficos, mas vou tentar descrevê-los da melhor forma possível. Então, a gente pode ver através de um gráfico. Agora é bom, gente, ter uma noção de abstração de gráfico. Muitas vezes, em provas de concurso público, como se fala? A pergunta ela é feita através de um gráfico descrito e que não está nem sempre representado visualmente. Então, vamos ver assim. Então, temos aqui um gráfico que eu vou escrever para vocês, em que vamos poder identificar se a economia está eficiente, ineficiente ou inalcançável. São três coisas: eficiente, ineficiente ou inalcançável. Esse gráfico aqui, que eu vou chamar de gráfico 1, ele envolve a possibilidade de produção entre dois produtos, ou uma televisão ou um aparelho de celular, ou uma televisão ou celular. Essa curva ela é feita assim. Com relação justamente ao eixo vertical, temos a televisão. E com relação ao eixo horizontal, temos o celular. Pela descrição aqui dessa figura, nós temos aqui quatro indicativos de quantidade com relação à televisão. Temos, por exemplo, a produção de 15 televisores, depois de 25 televisores, 40 televisores e 50 televisores, nessa reta vertical, portanto. Então, que vai subindo. E na horizontal, teremos os celulares. Então, temos aqui, os números são 0, 20 celulares, 40 celulares, 50 celulares, 55 celulares e 60 celulares. Aí temos algumas marcações, no caso aqui, interessantes. Vou colocar o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto G. O ponto A, por exemplo, indica que, se forem produzidos 60 celulares, significa que nessa nossa reta horizontal, ela está bem para a direita. E atenção para essa coisa de direita, essa denominação, gente. Deslocar para a direita, deslocar para a esquerda, é uma coisa que sempre nas perguntas é muito feito. E você tem que abstrair isso. Então, se tiver 60 celulares produzidos, a indústria daquela região, daquela unidade produtiva, consegue produzir 0 televisores. Então, 60 celulares produzidos significa 0 televisores produzidos. Se você sobe um pouco mais e consegue reduz para 50 celulares produzidos, aí você consegue fazer 15 televisores naquela organização da própria indústria. E com isso,
a posição no gráfico. E aqui, gente, a linha é uma linha assim, vamos dizer que ela é levemente curvada para baixo. Então, por exemplo, a gente percebe que vai curvando para a esquerda e subindo também. Ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, 40 celulares produzidos, que é o ponto C, você vai conseguir produzir 25 televisores. Subindo para o ponto D, se você produz 20 celulares, você produz 40 televisores. No ponto E, você zera a produção de celulares e aí você atinge o topo na vertical da linha de televisores. Então você chega, no caso, a 50 televisores. Isso nos leva aqui, antes de analisar com outros detalhes, leva à seguinte conclusão. Essa mesma indústria aqui colocada, ela consegue produzir, assim, digamos, sendo um produto ou outro produto, consegue produzir 60 celulares, zerando televisores, ou 50 televisores, zerando os celulares. Então perceba que os fatores de produção dessa indústria conseguem produzir mais celulares do que televisores. E se combinar, essa cálculo vai variar de acordo com isso. Aí vamos analisar agora esses pontos a pontos. Então, com relação à fronteira eficiente, a posição A, que é de 60 celulares e 0 televisores, então com isso a gente demonstra esse limite daí para celulares. Só que o que o gráfico está querendo mostrar a gente é uma outra interpretação, porque os pontos que eu destaquei demonstram possibilidades de combinação de fatores em que você consegue produzir celulares ou televisores e ou um outro, ainda que você consiga modular entre 60 celulares e 0 televisores e 50 televisores e 0 celulares. Mas, por exemplo, no ponto B, você produz 50 televisores e 50 celulares e 15 televisores. No ponto C, 40 celulares e 25 televisores por aí afora. Mas temos aqui, por exemplo, um ponto F, que eu não falei com vocês antes. O ponto F, ele está situado numa região que não está na curva. Não está na curva. Então, nesse ponto F, você não consegue produzir nem celular, nem televisor. É como se fosse assim. Você tivesse, por exemplo, vamos supor que esses produtos, celulares e televisores, sejam hipoteticamente compostos de microchip, certo? Vidro e plástico. Microchip, vidro e plástico. Então, você consegue, medindo, cortando tal, fazer as combinações. Só que no ponto F, você não consegue combinar esses fatores de produção de maneira a produzir nenhum e nem outro. Então, por isso que é chamado de ineficiência. O ponto F, que você não produz nenhum e nem outro, é uma ineficiência. Agora, quando você consegue produzir, ainda que somente um ou somente outro produto, ou alguma combinação de quantidade entre um e outro, são áreas de eficiência. Então, quando nós temos uma ineficiência, esse fato mostra que existem recursos ociosos, seja de tecnologia, mão de obra ou até de matéria-prima, e que poderiam ser utilizados para aumentar a produção de televisão ou de celular, porque não conseguiu nenhuma coisa nem outra. É como se você colocasse tudo, um bocado de vidro, e não tivesse um microchip. E aí você não consegue produzir nenhum nem outro. Temos ainda um ponto G. Um ponto G, ele está fora da curva, no caso, só que fora para cima. Que o ponto F, ele está fora da curva, porém dentro dos fatores de produção. Você tem os produtos, mas você não consegue, no caso, combinar direito. O G, você não tem os produtos, os fatores de produção. O ponto G indica um ponto inalcançável a curto prazo, é bom salientar, da economia, porque não há recursos suficientes para atingi-lo. Contudo, a longo prazo, este ponto pode
ser atingido através do avanço da tecnologia, do aumento do volume de capital, do aumento da força de trabalho e a descoberta de novos recursos naturais ou combustíveis. Então, com isso conclui o seguinte, que esses dois pontos, que são o ponto F de ineficiência e o ponto G, que é o ponto inalcançável, ele tem, na verdade, a seguinte diferença, é que no ponto F, nós dispomos dos fatores de produção, mas não sabemos combiná-lo, por isso não dá nem celular e nem televisor. O ponto G, que é o chamado inalcançável, é o inalcançável de acordo com as circunstâncias, porque você não tem os fatores de produção, mas pode ser que você consiga tê-los, se você, por exemplo, adquirir, digamos, mais vidros como matéria-prima, contratar mais trabalhadores com caso de mão de obra, de fatores de produção. Outro conceito importante é o da demanda. Segundo o mesmo autor, Monchon, a demanda de um bem se refere ao que o consumidor deseja e pode comprar. Não adianta desejar, tem que desejar e poder comprar. A demanda reflete a intenção do consumidor, enquanto o ato da compra constitui a sua ação. Demanda é intenção. Comprar é a ação. Com relação à função de demanda por um bem, pode-se perceber que ela é igual à quantidade desse bem que os compradores desejam, intencionam e também podem comprar em função de diferentes preços. Então, a lei da demanda afirma que, contudo mais constante, ceteris paribus ou ceteris paribus, a quantidade demandada de um bem aumenta quando o preço se reduz e vice-versa. A quantidade de um bem aumenta se o preço se reduz e vice-versa. Então, tanto se a indústria despejar um monte de produto no mercado, consequentemente o preço vai cair. Se o preço cair, também vale a pena a indústria produzir bens que os consumidores vão querer comprar, têm intenção de comprar. Alternativamente, podemos dizer que existe uma relação inversa, olha essa coisa inversa, entre o preço de um bem e o quanto demandar. Por que inversa? Inversa quer dizer o quê? Quando tem um lado que é na equação que é menos e outro que mais. Quanto menos, mais. Então, quanto menor o produto, menor o preço, maior a quantidade de produtos. Então, da mesma forma, quando o preço do bem aumenta, a quantidade da demanda diminui. E existem dois motivos para que se tenha essa relação inversa na demanda. O primeiro é que, com o aumento do preço do bem, alguns consumidores deixarão de consumi-lo, obviamente. Eu mesmo, falar de mim aqui, eu adoro o iPhone, mas o iPhone chegou num preço que eu não posso comprar. O professor é pobre. Então, não posso comprar. E muitos migraram. Hoje eu não saio mais do Android, sem propaganda aqui. Porque eu já me acostumei, já estou no terceiro celular Android, enfim. Mas eu gosto mais mas eu acho legal o iPhone. Digamos assim. Então, nesse caso daí, se o preço aumenta muito, você não consegue comprar. Como também se um celular Samsung, digamos assim, ele tem, por exemplo, um preço muito alto de última linha, você tem que comprar mais barato. E aí voltando para cá, isso aqui é a questão da substituição, é o seguinte, com o aumento do preço do bem, alguns consumidores deixarão de consumi-lo, ou comprarão em menor quantidade. No caso da carne, por exemplo, que aumentou muito, do combustível quando aumenta. Ou substitui por outro. No caso do combustível, você pode abastecer com álcool ou com gasolina. No caso da carne, você não pode comprar filé mignon, comprar carne moída, ou comprar frango, sei lá. Nesse caso, vamos observar o chamado efeito de substituição. Isso aqui, mais para frente, isso vai ser cobrado. O segundo motivo dessa relação ser inversa é que, ao ficar mais caro, os consumidores demandarão menos determinado produto, por ter tido uma queda no seu poder aquisitivo, não permitindo assim que tivesse o mesmo de consumo de antes. Dessa forma, pode-se observar o efeito de renda. Tá? Então, vamos pensar nessas informações aqui.
Efeito de substituição ocorre quando o consumidor, devido ao preço, ele substitui por outro produto. Outra questão é a seguinte: o efeito de renda é aquele em que, se o produto sobe muito, no caso, o consumidor ele deixa de ter aquele poder aquisitivo e aí você tem chamado de efeito de renda. Aí vem agora para a chamada curva da demanda. A conceituação dela é a seguinte: a curva da demanda é uma reta negativamente inclinada, ou seja, ela é decrescente. E esse fato é relacionado à lei de demanda, na qual, quando um preço de um bem sobe, a quantidade demandada pelo mesmo bem diminui e vice-versa. E aí temos uma tabela aqui, que a tabela, aqui não é uma curva ainda, mas uma tabela de uma demanda de vinho. Então, por exemplo, tem apenas duas situações aqui. Se o preço do vinho for R$10, a quantidade demandada por vinho será 10. Mas se o preço do vinho for para R$20, o que até é o dobro, não vai haver uma queda proporcional. A quantidade demandada por vinho vai ser 7. Não necessariamente tem uma sequência, gente, exatamente igual. Então, às vezes a pessoa alguns consumidores conseguem pagar 20, efeito de renda, outros não conseguem. Aí fica sem vinho ou substitui por outra coisa. Cerveja, sei lá. Muito bem. Aí a curva aqui, ela é decrescente, tá certo? Só que ela é uma retinha, é uma reta. Não é uma curva, é uma reta, tá? Embora fale curva e demanda, mas aqui se mostrou como uma reta, porque mostrou assim. Aqui, aí no eixo vertical, tem assim, preço do vinho, tá certo? Então, nós temos aqui 20. E aí, no caso, você tem a quantidade consumida de vinho. A demanda está no eixo horizontal. Horizontal, quantidade consumida de vinho. Se o vinho for a R$20, 7 vinhos serão consumidos. Se você baixa o preço do vinho, por isso que na vertical é o preço do vinho, então você tem, no caso, vinho a R$10, significa, no caso, portanto, consumir de vinho de R$10. Então, aí a gente vai observar o seguinte, que isso é importante quando a gente trabalha em umas questões de prova que são sobre deslocamento da curva, e fala para a direita ou para a esquerda. A gente vai falar de exclusivo daqui a pouquinho. Mas vamos falar da função da demanda. A função de demanda é uma relação matemática que é influenciada diretamente pelo preço desse bem, a renda e o preço de outros bens. Também pelo gosto ou preferência de consumidores e pelo tamanho de mercado. Temos aqui, portanto, 5 componentes, 5 fatores. Primeiro, o preço desse bem. Segundo, a renda. Segundo, o preço de outros bens. Quarto, o gosto e preferência dos consumidores. E o tamanho do mercado. Vamos colocar preço daquele bem como PA, a renda como Y, o preço de outros bens como PB, né, preço B, gosto e preferência dos consumidores como G, gosto, G de gosto, e tamanho do mercado N, porque N é sempre número, é sempre tamanho. Então, desse modo, a quantidade demandada pelo bem sofre influência dos seguintes fatores. Então, nós temos aqui o seguinte, que A é igual a D de dado, que é a demanda, envolvendo o preço do bem A, a renda, o preço do bem B, o gosto e o tamanho do mercado. Vamos trabalhar isso melhor depois. Agora vamos falar dos deslocamentos da curva de demanda. Então, a curva de demanda, nós sabemos que ela é influenciada pelo preço do bem, pelo preço de outros bens, pela renda, pela preferência dos consumidores e pelo tamanho de mercado. Entretanto, cada um impactará de forma diferente. Temos aqui um gráfico abaixo que fala de deslocamento de preço de demanda. Agora, uma atenção importantíssima, confunde muito em questões. Existe o deslocamento da própria curva. Então pense, por exemplo, uma linha que se move para a esquerda ou para a direita. E pense também
em outra situação, que é o chamado deslocamento ao longo da curva da demanda, porque a curva fica fixa e aí vai mudar é o pontinho do cruzamento entre o eixo vertical e o eixo horizontal. Então, por exemplo, o que vai acontecer para deslocar a própria curva, a linha toda ser deslocada? O deslocamento da curva da demanda para a direita, ela que também, isso é sinônimo, tá? Deslocamento da curva da demanda para a direita, significa igual a aumento de demanda ou expansão da curva de demanda, sinônimos. E, por outro lado, falar em deslocamento para a esquerda é redução da demanda ou contração da curva da demanda. E lembra que a demanda está no eixo horizontal. Então, que é fácil entender. Então, quanto mais para a direita, é porque está demandando mais. Quanto mais para a esquerda, está demandando menos. A demanda está sempre, gente, no horizontal. Tá certo? Pensa nesse gráfico de eixo como sendo um L. O L não tem horizontal, é vertical. Então, a demanda está no horizontal. Tá certo? Muito bem. Então, esses fatos, deslocamento para a esquerda e para a esquerda diminui a demanda, direita aumenta a demanda, ocorrem somente com a influência da renda, do preço sobre outros bens, da mudança do gosto dos consumidores e, por fim, o tamanho do mercado, que é aquela equaçãozinha que a gente mencionou acima, certo? Então, 5 fatores: preço do bem A, preço do bem B, gosto, tamanho do mercado e renda. Então, com base nisso, o aumento da renda, o aumento do preço de outros bens relacionados com bens que podem ser substituídos, a mudança de forma positiva, de preferência o gosto do consumidor, e o número de compradores, que é o tamanho do mercado, faz com que haja o deslocamento da curva de demanda para a direita. Ou seja, se tem mais pessoas que apreciam vinho, se as pessoas que apreciam vinho, no caso, elas ganham maior poder aquisitivo. Se o preço de outras bebidas, digamos assim, tem gente que pode tomar ou vinho ou vodka, entendeu? Aumentar, você vai focar no vinho, entendeu? Então tudo isso vai deslocar a curva para a direita, a própria linha para a direita. Não precisa ser tudo junto, pode ser um fator só. Já para o outro lado, diminuição da renda, o contrário, diminuição do preço dos bens relacionados. Digamos, vinho ficou caro porque se aumentou o imposto, mas a vodka tá um preço legal, tá dando promoção aí geral, né? Então aí tudo isso vai deslocar o quê? Para a esquerda, que diminui a demanda, certo? Então isso vai gerar o deslocamento. Agora, considerando uma que não deslocou a própria curva, mas a curva ficou fixa, e aí vai deslocar um ponto da curva, ao longo da curva. Então, no que tange ao deslocamento ao longo da curva da demanda, este só vai ocorrer quando houver uma diminuição ou aumento do preço do próprio bem. Então, nesse caso, por exemplo, quando você tem, digamos, você tem um preço 1, ele vai ter, na verdade, uma quantidade Q1 vendida, porque o preço é P1. Se você tiver o preço P2, vai vender menos, que é um preço que está mais acima. Um preço mais abaixo, que é o preço P3, ele está mais para baixo na curva e mais para a direita. E essa mudança está falando assim, como tudo se manteve, o mercado está igual, a renda está igual, tudo está igual. Só mudou o preço daquele bem. A vodka está, sei lá, vamos falar por um cálculo por dose, né? A dose da vodka está equivalente a R$10. O mercado está igual, todo mundo está igual, todo mundo costuma estar consumindo da mesma forma. Mas o preço do vinho, da dose do vinho está R$5, está R$10, está R$20. Aí a curva não desloca, mas o que desloca é um ponto ao longo da própria curva. Então, com isso, a gente estudou a lei da demanda e voltamos para o próximo episódio com mais informações sobre economia. Um abraço e tchau, tchau.